No Conectados com a Cultura, conheceremos o projeto de educação patrimonial Passeando na História. Esse projeto levará alunos de escolas públicas a um passeio turístico por Divinópolis, com visita mediada aos nossos bens patrimoniais tombados. O projeto Passeando na História foi criado pelo artista divinopolitano Juvenal Bernardes, que é ator, contador de histórias, palhaço, produtor cultural, escritor, editor e professor de literatura no ensino médio. Cada aluno e professor participantes do projeto receberão um exemplar do livro Cordel Patrimonial, lançado em 2019. Vamos conhecer esse trabalho. Olá, eu sou Juvenal Bernardes, eu sou professor de literatura e sou também um artista aqui da cidade. Eu sou palhaço, criei a companhia Bora Andar, sou contador de histórias, sou ator de teatro amador, sou escritor, tenho livros publicados, livros voltados principalmente para o público infantil, e sou cordelista. Isso mesmo, eu escrevo poemas de cordel. E dentre os poemas de cordel que eu escrevi, eu criei este aqui, que é o Cordel Patrimonial, Conhecer para Preservar. Este livro faz parte de um projeto maior, chamado Passeando na História. Eu vou explicar para vocês o que é este projeto e do que é que está falando este livro de cordel. Passeando na História é um projeto de educação patrimonial. O que será que é educação patrimonial? A cidade onde você vive, ela tem uma história. Muitas coisas que foram construídas aqui em Divinópolis, no passado, elas ficaram permanentes, elas estão vivas ainda hoje. Algumas delas, por sua importância histórica, se tornam um patrimônio histórico da cidade. Divinópolis não é uma cidade histórica como Ouro Preto ou São João del Rei, por exemplo, mas mesmo assim nós temos alguns bens patrimoniais tombados, ou seja, eles não vão mais poder ser derrubados, eles vão ficar permanentes para contar um pouco da história da cidade. Quando eu escrevi o livro, quando eu imaginei o projeto de educação patrimonial, eu imaginei este projeto voltado principalmente para os estudantes das escolas de Divinópolis, tanto das escolas públicas quanto das escolas particulares, para que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer de perto um pouco da cidade onde você vive. Porque quando você conhece a história da cidade onde você vive, você se identifica mais com este lugar. Você se reconhece mais como um cidadão deste lugar. Então o projeto Passeando na História, ele nasce com esta ideia: fazer um trabalho de educação patrimonial com os estudantes de Divinópolis. O projeto acontece da seguinte forma: nós fazemos um passeio turístico pela cidade, passando pelos bens tombados aqui em Divinópolis. E eu faço um personagem que se torna o guia deste passeio turístico pela cidade. E ao final do trajeto, quando os alunos vão voltar para a escola, tanto os professores quanto os alunos, cada um recebe um exemplar deste cordel que vocês estão vendo. Porque eu falei sobre o patrimônio histórico de Divinópolis em forma de literatura de cordel. Será que você sabe quais são os bens tombados aqui em Divinópolis? Quando eu escrevi o cordel, eram 9. Hoje já são mais.
E a tendência é que este trabalho de preservação patrimonial vá crescendo, ele não para, o patrimônio ele vai aumentando com o tempo, porque a história vai acontecendo, vai passando e os bens vão sendo tombados. Quando eu escrevi o livro, havia 9 bens tombados aqui em Divinópolis. Este lugar onde eu estou, que é o Teatro Municipal Usina Gravatá, o teatro funciona dentro de um prédio que é tombado pelo patrimônio histórico. Este prédio onde funcionou a Usina Gravatá é um bem tombado. Então, aqui no livro, eu falo um pouco sobre o prédio. Não é o teatro que é tombado, é o prédio onde funciona o teatro. Além deste prédio da Usina Gravatá, nós temos outros bens tombados. Vou tentar lembrar com vocês aqui quais são os 9. Então, olha lá. O prédio da Usina Municipal, o sobrado que fica no Largo da Matriz, no Largo da Praça da Catedral. A gente chama de museu. Na verdade, o que está tombado ali é o prédio, o sobrado da Praça da Catedral. O museu funcionava lá dentro. Hoje o museu não está mais lá, o museu está funcionando no outro espaço. Prédio da usina, o museu, a estação ferroviária de Divinópolis, que fica ali no começo da rua Rio de Janeiro, logo atrás de onde funcionou o pronto-socorro. A usina hidroelétrica da EFON, que fica ao lado da ponte do Rio Niterói. Se você estiver saindo do bairro, olha para a sua direita que você vai ver uma casinha pequenininha ali. É uma usina hidrelétrica e ela funciona, ela ainda produz energia. Ela está dentro da ilha. Ela também está tombada. Pouca gente conhece essa usina. O Centro Cultural do Povo está tombado. Centro Cultural do Povo está dentro da Praça Benedito Valadares. A Praça Benedito Valadares, como a gente conhece aqui em Divinópolis, é a Praça do Santuário. E dentro deste espaço foi construído um conjunto arquitetônico que é o que está ali dentro, aquela parte de cimento, digamos assim. Tem a concha acústica, tem o anfiteatro, tem o centro cultural, tem a praça em si. Estes bens estão tombados e o nome do conjunto todo é Centro Cultural do Povo. Outro bem que está tombado é o Centro Espírita Redentor, Racionalismo Cristão, um prédio bonito que fica ali na rua Minas Gerais, entre a Rio Grande do Sul e a 7 de Setembro. Um prédio bem conservado. Além dele, um outro bem tombado são as pinturas do Frei Humberto Randag. Essas pinturas estão dentro do Santuário de Santo Antônio, ali em frente à praça, né? De lado da praça ali, o Santuário de Santo Antônio, fica na Avenida 21 de Abril. Aquelas pinturas que estão lá dentro foram tombadas. Outro bem tombado, e esse vocês vão achar bem estranho, é o apito da rede. O barulho foi tombado, tá? Hoje, agora no processo novo de tombamento, eles tombaram o aparelho que faz o barulho, mas a princípio havia sido tombado o barulho. Então este bem é um pouco diferente. Ele é um bem imaterial. Ele não existe fisicamente, ele é um som, tá? E foi tombado também um Cristo, uma imagem de Cristo que existe, ela está em Belo Horizonte, que eu saiba, passando por restauro. Era uma imagem de Cristo que ficava na capela lá do Lava Pés, ali perto de Ermi, da comunidade do Lava Pés. É uma imagem muito antiga e ela também foi tombada. Então são esses os 9 bens tombados do patrimônio histórico de Divinópolis. E no livro de cordel eu falo pouco sobre cada um deles, o que aconteceu de história envolvendo aqueles lugares, esses lugares, né? As pessoas importantes que ajudaram a construir ou que participaram dessa construção. Bom, então o projeto Passeando na História, que é um projeto que a gente realiza agora durante a pandemia, infelizmente a gente não consegue realizar. Mas a gente já realizou algumas viagens, alguns passeios, e assim que passar a pandemia, e assim que voltarmos ao presencial, os alunos das escolas municipais de Divinópolis poderão participar, das escolas estaduais também, poderão participar gratuitamente. A escola agenda comigo e a gente organiza este passeio.
Alunos e professores recebem o livro de cordel e o passeio é totalmente gratuito. A única coisa que precisa é conseguir o ônibus. Você sabe o que é um livro de cordel? Eu estou falando aqui do patrimônio histórico, mas tem também a própria literatura de cordel. Eu disse para vocês que eu sou cordelista. O cordel é um poema, tá? O livro é todo ilustrado, ó, só para mostrar para vocês também. Eu gosto de mostrar isso presencialmente, mas enquanto a gente não tem a oportunidade, vamos fazer isso aqui pela televisão, né? Aqui a imagem do santuário, né? Uma reprodução. E aqui o poema. Como vocês podem ver, o poema de cordel, tá? Escrito em versos, é um poema dividido em estrofes e ele é todo rimado. O cordel é um tipo de poesia popular que existe muito no Nordeste brasileiro e eu adoro esse tipo de poesia, escrevo esse tipo de poesia, tá? E o próprio cordel é um bem tombado hoje no Brasil, ele é um bem imaterial. Então a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio histórico da cultura brasileira, ok? E aqui em Divinópolis nós temos pessoas que fazem cordel, eu sou uma delas. Então, o livro e o projeto é uma forma da gente contribuir um pouco com a preservação do patrimônio histórico de Divinópolis e fazer com que os estudantes conheçam isso mais de perto, porque quando você conhece melhor a sua cidade, quando você reconhece a história da sua cidade, a cidade passa a fazer mais sentido para você. Então eu me lembro de levar os alunos durante esses passeios e eles ficarem espantados, por exemplo, né? A gente na Praça do Santuário, no Centro Cultural do Povo, eles nunca tinham percebido, por exemplo, que o passeio do santuário tem um desenho. Vocês já perceberam esse desenho que tem lá? O passeio tem um mosaico e este mosaico reproduz uma cruz, que é a cruz dos franciscanos, a ordem religiosa que veio para Divinópolis e que funciona ali em torno do santuário, né, principalmente, onde funcionava o convento, onde ainda está o convento com esses padres. Então, o arquiteto que criou a praça, ele colocou uma referência aos franciscanos no próprio passeio da praça. Quando você anda pela praça, comece a reparar, você vai ver diversas cruzes desenhadas ali em cima do passeio. Por exemplo, o nome do arquiteto que criou a praça. Isso também você vai aprender aqui, Aristides Salgado dos Santos. Então, conhecer um pouco da sua história, conhecer o patrimônio cultural da sua cidade é muito importante. Fica o convite para vocês e assim que nós voltarmos, quando a pandemia passar, quando o confinamento acabar e a gente puder fazer de novo essas visitas, vai ser um prazer receber todos vocês neste projeto que é bem bacana. Só para finalizar, o projeto foi aprovado pela lei municipal. Então, tudo o que acontece no projeto funciona graças ao incentivo da lei municipal de incentivo à cultura, né? Por isso que eu consigo distribuir os livros para os alunos, dar os passeios, sem que a escola e os alunos tenham qualquer gasto, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês queiram participar, e é isso aí. Um abraço para todos vocês e até a próxima!